Falar da freguesia de Carregueiros é também falar da mais antiga festa do Espírito Santo, realizada no concelho, cuja origem remonta a 1226. Festividade secular, a festa em honra do Divino Espírito Santo surge em Carregueiros, muito antes da festa dos Tabuleiros de Tomar, que só começa a fazer-se em 1870, após a construção da fábrica de fiação. E é no âmbito das festividades que é criada em 1530, na igreja de São Miguel de Carregueiros, a Confraria do Divino Espírito Santo, nome que mantém até aos dias de hoje. É à confraria que cabe realizar a festa em honra do Divino Espírito Santo, onde se destacam os tradicionais tabuleiros de 30 pães enfeitados com flores naturais, de jardim ou do campo, manifestação que atrai, ano após ano, muitos devotos e forasteiros. Sobre tudo isto, a ERT se falou com Rui Manuel Marques Oliveira, que atualmente preside a confraria. A confraria do Divino Espírito Santo São Miguel de Carregueiros remonta a 1226, sobre a identidade de confraria de Santa Maria e do Castelo. Só depois de 1474, governando a Ordem Dona Beatriz, se fez uma igreja em São Miguel de Porrais, que era a capela de Santa Maria e do Castelo. Nestas capelas só havia missa, isso de 15 em 15 dias. Em 1530, a igreja de Santa Maria do Castelo tinha a cura dos moradores da cerca de São Martinho e Val de Carvalho e Porrais e Carregueiros e São Silvestre. O capelão tinha que ir dizer missa a São Miguel de Porrais, Carregueiros, incluía então Bezelga e Pedreira. Isto são documentos que estão no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. A confraria nasce, pois, isso com a finalidade do poder e caser da partilha, em caser promover a educação e a ajuda aos mais desfavorecidos. Emprestava dinheiro sob títulos, hipotecando os bens e administrando-os, nomeava empregados e atribuía-lhes ordenados. Ajudava nas obras da igreja. Todos os anos económicos era feito o orçamento aprovado e assinado pela mesa da confraria. Entregue à autoridade competente, em conformidade com o artigo 10º da portaria do Ministério do Reino e por ele isso regulado. Mais tarde, a exemplo, em 1882, pagava ao professor e secretário auxiliar desta confraria o ordenado de 2.400 reis. Comprava livros para crianças pobres, 3.500 reis anuais, pagava ao Hospital de Tomar 4.181 reis, pagando a cruz, isso do altar, 600 reis. Destacava verbas auxiliares à despesa com o arranjo das casas de sessões da junta e da paróquia, sendo combinado com as mesmas fazer também as suas sessões nas mesmas. Em 1906, na sala das sessões da confraria, lê-se o senhor tal, não vou dizer agora o nome, como é óbvio, pedindo a título de empréstimo o capital de 40 reis a juros de 6% anual mediante título feito em forma legal com hipoteca, foi deliberado pela mesa a necessidade de emprestar a quantia a este mesmo irmão. Isso no seu livro, isso das capituas, isso isso Natural Vila de Tomar, em 7 de abril de 1755, a confraria do Divino Espírito Santo hipoteca todos os bens, a um nome que eu não vou agora dizer, para maior segurança dava-se para seu fiador e principal pagador, o seu sogro, como consta da própria escritura passada a favor desta confraria. No fundo, esta confraria trabalhava que é para uma forma de educar e ajudar os mais carenciados. Foi assim até hoje. Hoje, isso não tanto, as verbas, elas não conseguem chegar aí, tão longe disso, mas penso que muito mais esta confraria, isso terá que fazer. Isso terá que fazer, isso em vários sentidos. Há uma série de pessoas que hoje me aborda que poderão vir a doar bens à própria confraria. A confraria tem que ter rigor e saber lidar com estas pessoas de bem e fazer parte que a história é ontem, hoje e amanhã também. Uma confraria que, digamos, tem, entre outros papéis, mas principalmente é por isso que também é mais conhecida a realização da festa do Divino Espírito Santo, aqui em Carregueiros. É uma festa, de facto, importante e marcadamente local, com diferenças substanciais em relação àquilo que se passa, por exemplo, em Tomar. Sim, a festa em honra do Divino Espírito Santo, visto ter por titular e padroeiro o arcanjo São Miguel de Carregueiros, ganhou raízes profundas e ímpeto criacionista que, sobretudo, a partir da Rainha Santa Isabel, foram vividas e assumidas
em Carregueiros com grande força de caser convicções numa absoluta regularidade e caser tradição. Conserva o seu historial, as festas em honra do Divino Espírito Santo foram instituídas que é pela cultura árabe e mantidas e dignificadas pelo monarca Dom Dinis e pela rainha e Santa Isabel. Tomar, pelo aquilo que me consta e pelo aquilo que tenho lido e que as investigado, conserva a festa do Divino Espírito Santo a partir da construção e da aviação, estamos a falar de 1870. Uma festa que se repete todos os anos, tem características especiais, falemos um pouco disso mesmo também, nomeadamente quanto ao tabuleiro, que é feito de flores naturais. Sim, a história, isso quer dizer, isso remonta a finais do século XIV, isso quer dizer, o tabuleiro evolui de fogaças e quer dizer, procissões. Hoje vê-se um próprio tabuleiro, isso quer dizer, ensaimado, isso quer dizer, por 5 canas ou 6 e no cimo, isso quer dizer, uma pomba. Outrora ele evolui de uma própria fogaça, como se vê em fotos anexas, e estas fotos datam de 1862. Prova que isso quer dizer que o próprio tabuleiro era muito diferente isso daquilo que é hoje. Possivelmente, isso com a mesma base de pães. Passa em seguida a caser um tabuleiro torcido. Hoje, então, um caser tabuleiro com canas a caser na vertical. A confraria da Irmandade é também depositária, digamos assim, de alguns símbolos característicos do Espírito Santo. Estou nomeadamente a falar de uma coroa de valor incalculável. Sim, é quer dizer, uma coroa que hoje temos que ter, isso quer dizer, ousadia e quer dizer, o próprio requinte de dizer que esta coroa é uma simbologia mística, modelo próprio de início do século XIV. É frequente que, apesar do desaparecimento do caso imperador, a coroa seja transportada cerimonialmente como potencial símbolo de poder e funcione como testemunho de incorporação. Denomina-se Império do Divino Espírito Santo todo o seu cerimonial, festivo mais tarde substituído pela designação de festa. O senhor antropólogo Aurélio Rosa Lopes, com vários livros escritos e publicados respeitando ao Espírito Santo, destaca em determinados jornais que acredita ser a coroa mais antiga do país e possivelmente do mundo. Há também os pendões do Espírito Santo, que também são símbolos importantes em todo este cerimonial, não é? Sim, os pendões, esta confraria hoje em dia comporta 5 grandes e 2 pequenos. Isso acompanhou isso e toda a vida a história, e hoje recordamos que é necessário que isso incorpore, conforme dizem, testemunhos, aqui manuscritos, que a bandeira da Irmandade, do Santíssimo Sacramento, tem que acompanhar sempre o cortejo, o cortejo da festa. No entanto, temos a bandeira própria do Divino Espírito Santo e as bandeiras da própria Irmandade. Elas seguem na frente e o povo, ele segue na retaguarda. Vamos caminhando para o final. Para onde pode e deve, na sua ótica, como responsável pela confraria neste momento, evoluir, digamos, esta instituição? Esta instituição, por os anos que isso já comporta, isso no seu historial, ela tem que fazer muito mais. Um irmão não pode só vestir a opa e fazer uma festa. O irmão tem que partilhar as próprias reuniões, saber dos objetivos da mesa e fazê-los valer. Estas verbas serão todas necessárias para a própria construção de uma obra que hoje a própria confraria enfrenta, isso com muita dificuldade. Felizmente ela está toda paga e não podemos falar que este dinheiro é retido da própria confraria. Não, há uma série de ajudas, inclusive paróquias, freguesia de Carregueiros, pessoas que em nada têm a ver com esta própria confraria, acompanhando o desenvolvimento desta própria história, e eu próprio dando de ler através dos livros que tem conseguido, tem feito algumas deposições e depósitos feitos à mesa da própria confraria. Esse dinheiro tem feito com que esta obra esteja hoje no ponto em que está. Poderia estar muito mais avançada, mas olhe, não temos mais dinheiro, felizmente isso estará tudo pago.
Para o futuro, o que é que há a fazer se houvesse de facto esse dinheiro que acaba de referir? Principalmente mudar a mentalidade do facto, isso quer dizer, de ser irmão. Hoje em dia temos que reunir esforços, vontades, reunir as próprias pessoas. Isto é uma dávida, isso da própria freguesia de Carregueiros. A confraria é a responsável, mas todo o Casei Componente de Casei Pessoal de Carregueiros, e não só, até o Conselho de Tomar, isso terá muito a ganhar que esta própria freguesia volte, hoje mesmo sabendo que os tempos mudaram, a ser aquilo que foi isso no início, isso em 1226. Muito bem, muito obrigado. Isso quem fica grato sou eu, é meu nome e em nome isso da própria confraria, isso Casei de todos os irmãos, quero dar aqui um Casei saudar enorme ao Padre Leopoldo, que também em parte esta confraria, isso Casei deposita, isso Casei as suas melhoras, a todo o Casei Pessoal de Carregueiros, e espero que isso não Casei termine por agora. Mesmo eu tendo o meu lugar, isso à própria disposição, agradeço e gosto com imenso, uma vez que continuarei a investigar a história, que alguém pegue isso nesta confraria com muito orgulho e com muito rigor, que assim o deve. E muito obrigado a todos. Obrigado.